Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se vocês quiserem abrir a câmera, tá? Pra não parecer que eu tô falando sozinho. Então, vamos começar, como das outras vezes, rezando aqui a oração de Santo Tomás, para antes dos estudos. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós, que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me o discernimento para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, então, o que nós vimos na nossa última aula foi o início... Perdão. Gente, eu tô com uma tosse, então eu vou tossir várias vezes durante a aula, vocês me perdoem. A gente começou, finalmente, né, na última aula, a segunda parte do nosso curso, que é a parte do estudo da doutrina, certo? Então, a primeira parte... A gente falou da fé em Deus, da fé na igreja, e agora a gente começou a estudar a doutrina da Igreja Católica em si. Vocês lembram que a gente falou um pouquinho sobre a graça, né? O que é aquela graça atual que Deus manda? A gente pegou a definição, destrinchou a definição, a gente falou sobre o ato de fé, muito importante, e aí a gente falou sobre a inteligência e a vontade. Eu quero que vocês tenham isso muito vivo, né? Essas duas potências da nossa alma, a inteligência e a vontade. A inteligência que move, a minha inteligência, que vai sugerir para a minha vontade, né, as verdades, a minha verdade, e a minha vontade vai aderir a essas verdades. Isso aí é muito importante, a gente sempre vai falar disso. E aí a gente começamos falando sobre Deus. Quem é Deus, né? Falamos da Santíssima Trindade, de Deus Pai, falamos de Deus Filho. E, enfim, nós concluímos aí nossa exposição. E a aula de hoje tem um tema muito importante. Uma vez que a gente falou quem é Deus, falou daí dos principais atributos divinos, né? Falou da Santíssima Trindade, a gente agora vai falar da criação. Porque Deus, que existe desde toda a eternidade, como a gente viu, eternamente feliz, a Santíssima Trindade, quis transbordar esse amor criando, né? Então, ele criou seres à sua imagem e semelhança. Por que a sua imagem e semelhança? Porque são capazes de ter vontade de escolher, porque têm liberdade, podem amar livremente. Por isso, são imagem e semelhança de Deus. E aí a gente vai falar desses seres. Então, qual que é o tema da aula de hoje? A criação e a queda dos anjos e dos homens. Ok? Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o quê? Esse tema só reforçando, esse tema é muito interessante e muito importante. Então... Enfim, podem ficar bem atentos, eu vou indicar algumas leituras para vocês depois, quem tiver interesse, tá? Porque eu tenho que ter em mente o quê? Os entes mais perfeitos que Deus criou foram os anjos e os homens. Justamente pelo que eu acabei de falar, que eles são feitos à sua imagem e semelhança. Então, por que anjos e homens são feitos à imagem e semelhança de Deus? São os seres mais perfeitos que ele criou, certo? É para eles que se volta toda a criação. Porque Deus quis compartilhar sua vida divina.
E isso ele só pode fazer, de fato, com seres livres, que são os anjos e os homens. Então, eu preciso saber, primeira coisa, que todos os seres criados por Deus, sejam os seres racionais como os irracionais, eles foram criados naturalmente bons. Então, Deus é perfeito. Vocês lembram dos atributos divinos que a gente viu na última aula? Tudo que Deus criou é naturalmente bom. E tudo que a gente vê de mal é uma corrupção daquilo que Deus originalmente criou bom, ok? E aí a gente vai falar rapidinho do livre-arbítrio. E livre-arbítrio é o quê? É essa capacidade de escolher com que ele dotou os seres racionais, os anjos e os homens, ok? E aí vamos pensar assim, tá, mas por que Deus, que é eternamente feliz, que se basta, nós não podemos acrescentar, nós não podemos tornar Deus mais feliz do que ele é, porque ele é infinitamente feliz, infinitamente pleno. Em Deus não há o que a gente chama de acidentes. Deus é o puro ser, completo, perfeito, infinito em tudo. O que então que motivou a criação? Por que Deus quis criar outras coisas além de si? Bom, Deus quis criar outras coisas além de si porque ele queria compartilhar essa felicidade infinita que ele vive desde toda a eternidade. Então foi simplesmente com o intuito de dar-se, de doar-se a si mesmo. Então, isso nós precisamos entender, tá? Anjos e homens foram criados para participar, de alguma forma, do ser de Deus, dessa vida divina, certo? Todos os outros seres, que não são os seres racionais, anjos e homens, foram criados em função desses seres mais perfeitos que Deus criou. Ok? Então, o que seria essa felicidade eterna, essa felicidade plena, esse participar do ser divino que Deus quis dar para suas criaturas? A gente tem uma palavrinha para designar isso. A palavrinha é beatitude, ok? O que seria essa beatitude, então? A beatitude é a contemplação da essência de Deus, ok? Nós usamos, né? A gente tenta usar expressões, palavras para poder expressar uma realidade que vai muito além da nossa capacidade natural de compreender, por enquanto. De compreender de forma simplesmente natural. Então, essa palavrinha beatitude é a contemplação da essência divina. Isso é o céu, tá? O céu é isso. O céu, em sua essência, é a contemplação de Deus. E só que, o que é essa contemplação de Deus? As pessoas, a gente tem muita gente, né, tem uma falsa noção de céu, assim. Até as pessoas boas, às vezes, né, que esperam pelo céu, elas às vezes ficam muito apegadas nessa vida, porque elas têm uma ideia de, sei lá, de sono, de calmaria, ou de tédio a respeito do céu. Não sei se algum de vocês já ou pensou dessa forma, ou ouviu alguém falar dessa forma, né? Às vezes a gente escuta falar essas bobeiras, assim, as pessoas falarem, ah, não quero ir pro céu não, muito parado, não sei o quê. Aí tem a ideia daqueles anjinhos que é só uma cabecinha com asa e as nuvens é o céu aquilo lá. Vou ficar parado olhando pra Deus. Então, eu tenho que tirar da minha cabeça a ideia de que o céu é isso. E também eu tenho que entender que palavras humanas não vão expressar o que é o céu. Experiências profundas do amor de Deus, experiências profundas de oração ainda nessa vida, experiências profundas de contemplação, podem fazer com que seja capaz de experimentar uma fagulhazinha do que seria o céu. Por quê? Porque eu tenho que ter em mente, principalmente, a respeito do paraíso. Não sei se vocês já repararam que, assim,
Com certeza já experimentaram, mas talvez vocês nunca racionalizaram isso que eu vou falar. Essa vida aqui, ela é marcada pelo sofrimento. Quem disser que não, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Não tô dizendo que a vida é só sofrimento, não, tá? De algumas pessoas é. Mas assim, ela é marcada pelas dificuldades de todos os tipos. A gente tem um corpo que ele nos pesa. Ele requer atenção o tempo todo. Ou a gente tá com sono, ou a gente tá com fome, ou a gente tá com dor, ou a gente tá doente, ou a gente tá com algum problema financeiro, ou algum problema familiar, ou algum problema emocional. A gente sempre tem um problema, né? Então a nossa existência aqui ela é marcada pelo sofrimento. Isso não quer dizer que a gente não tenha muitos momentos, talvez, de alegria. Mas aquela felicidade plena, aquela paz imperturbável, um estado em que eu não desejo nada que eu não tenha, certo? Que eu não tenha nenhuma espécie de temor, de medo, a gente não experimenta nessa vida, ok? Eu tenho que ter a clareza de que o paraíso é um estado em que eu tenho um imenso desejo, um ardor de receber algo, e na medida em que eu desejo, eu recebo. Ou seja, eu não tenho aquela dor da ausência do que eu quero, e nem aquele tédio, aquele fastio do excesso ou da saciedade. Vou dar um exemplo idiota, que é comum. Muitas pessoas gostam muito de chocolate, às vezes tem até compulsão por chocolate. Então, às vezes eu tô assim, vontade de comer um chocolate, muita vontade de comer um chocolate. Aí você vai e come. Mas às vezes você come muito, come uma barra inteira. E aí você fica com enjoo, você não quer mais comer chocolate. Certo? Ou seja, você não consegue se saciar indefinidamente de um bem natural. Tô dando um exemplo ridículo, mas dá pra gente entender. Dá inclusive pra vocês fazerem analogias com os vícios das pessoas, que às vezes querem se saciar de determinado prazer, seja de prazeres da alimentação, prazeres sexuais, enfim, prazeres até às vezes mentais. As pessoas, quando elas se entregam ao vício, elas sempre querem mais, mas rapidamente vem aquele saciamento. E aí logo depois vem um novo desejo. Então assim, é sempre ou uma falta ou um excesso, nunca uma plenitude que a gente experimenta nessa vida. Então, como eu disse, no céu, a gente deseja ardentemente contemplar, possuir, estar unido a Deus. E a gente, na medida que deseja, tem. Então, não nos falta nada, ok? É como se a gente tivesse um vaso, pensa assim, aqui nessa vida, à medida que aqueles que se salvam, certo? Tô pensando naqueles que se salvaram. Essa vida é o tempo de ganhar méritos, né? De escolher a Deus, de amar a Deus. E eu não sei se vocês sabem, mas no céu, no paraíso, o grau de felicidade, de glória que os bem-aventurados, ou seja, aquelas pessoas que já estão no paraíso, o grau de felicidade que eles têm não é o mesmo, é diferente, certo? Isso não quer dizer que quem tem um grau menor de glória, de felicidade, sinta falta de alguma coisa. Não, pra gente entender isso é só pensar assim. Nessa vida é o tempo de merecer os bens eternos. Então eu tô construindo um vaso que Deus vai saciar no céu. À medida das minhas boas obras, do meu empenho e do meu crescimento no amor a Deus, eu vou aumentando esse meu vaso. Então, pensa, um santo que renunciou a tudo desse mundo, que buscou e encontrou e amou profundamente a Deus e aos outros aqui, ele tem um vasão. E uma pessoa que simplesmente, um cristão da caridade comum, evitou o pecado mortal e tudo, teve lá os seus defeitos, mas enfim, não foi uma pessoa extremamente generosa com Deus, mas salvou a sua alma, ele tem um vaso menor. No céu, esses dois vasos serão preenchidos até a borda, ou seja, cada um vai receber toda a felicidade que é capaz de receber e não vai desejar mais. Mas uns vão ter mais que os outros, na medida dos seus merecimentos.
sei se eu me fiz entender. Só falei um pouquinho disso aqui pra gente ter uma noção do paraíso e do bem eterno e desse participar de Deus. Então, essa beatitude é a contemplação da essência divina. E a gente usa essa palavra que remete talvez pra gente uma coisa estática, mas como eu disse, é algo extremamente mais rico do que qualquer tipo de alegria humana que a gente possa imaginar, certo? Então não adianta eu tentar fazer uma imagem do céu, uma imagem mental do céu, porque eu não vou fazer, ok? Mas basta que eu saiba desse dado, porque ele já é muito suficiente. Você pensar, nossa, eu não poderia ser mais feliz do que eu sou. Não sei se alguém já se sentiu assim alguma vez, mas isso é o céu. E quando Deus... Então, assim, os bens de Deus, quando Deus coloca um ser contemplando a sua essência, Deus é irresistível. Por que Deus é irresistível? Porque ele é o bem infinito. Quando ele se doa os seus bens a uma criatura, é impossível que essa criatura rejeite tanto bem. Para vocês terem uma noção, imagina assim, imagina, não sei, um mendigo miserável, doente, desabrigado, que estava caído, sem nada, morto de fome, enfim, com todo tipo de dor, de privação. De repente, chega alguém muito rico, muito bondoso, muito amável e que compartilha com esse pobre miserável todos os seus bens. Sacia ele de todas as necessidades que ele tem. Certo? Essa pessoa, esse miserável, ele vai negar esses bens? Essa felicidade que ele vai receber? Pra, sei lá, ficar comendo lixo que ele tem no chão? Eu tô falando uma pessoa em bom estado mental, tá? Não vai. Por quê? Porque os bens e a felicidade que esse novo amigo proporciona é tão grande comparado com a miséria em que aquele pobre vivia, que é irrecusável. Essa comparação que eu fiz, ela é ruim, tá? Não é uma analogia boa. Não é uma boa comparação. Mas dá pra gente ter uma noção do que eu quero dizer, que assim, se Deus coloca, imagina que Deus é esse grande, rico, pleno de todos os bens, oferecendo tudo para esse miserável. Esse miserável não tem como recusar. Irrecusável, por causa dos benefícios. Então, quando Deus coloca uma criatura contemplando a sua essência, participando do seu ser, é impossível que essa criatura rejeite a Deus, porque Deus é irresistível. Então, ela não poderia negar tanto bem. E o pecado, ele é a negação de Deus. O pecado é falhar no objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Para que nós somos criados? Para contemplar. Nós somos criados para isso, que eu acabei de falar, para contemplar a essência divina. Ok? Então, uma pessoa colocada na contemplação da essência divina, ela não poderia pecar. É quase como se ela não fosse livre para pecar. Só que aí eu pergunto, essa pessoa, voltando para o exemplo que eu dei, tá? Desse miserável ali, que de repente vem essa pessoa rica de todos os bens e oferece tudo e convida ele para viver com ele. E ele não tem como negar, ele precisava de tudo. Mas esse pobre que aceitou a oferta desse rico, aceitou por causa dos bens que lhe foram ofertados ou porque ele amava aquela pessoa? É meio óbvio que é por causa dos benefícios, porque ele nem conhecia aquela pessoa, certo? E eu tô fazendo essa confusão para quê? Pra gente pensar o seguinte: se Deus, no momento em que ele criou um ser racional, o homem, um anjo, e já colocasse esse ser na sua contemplação, na participação de todos os seus bens, ele não estaria sendo amado. O que estaria sendo amado seriam os seus bens, seus benefícios. Então Deus não estaria sendo amado pelo que ele é, e sim pelo que ele dá. Certo?
Isso eu estou dizendo para que a gente compreenda que Deus, quando quis criar seres racionais e livres, ele quis compartilhar sua felicidade eterna, mas ele quis ser amado. Ele quis ser amado pelo que ele é, e não somente pelo que ele dá. E essa é mais ou menos a razão, faz a gente ter uma ideia da razão pela qual Deus não, trazendo em palavras mais simples, Deus não criou anjos de homens já no céu, já contemplando a sua essência. Ou seja, os seres que ele criou foram criados com determinado grau de conhecimento, uma determinada capacidade de conhecê-lo, mas sem participar diretamente da sua essência, de todos os seus benefícios. Para que eles tivessem um período de escolha, um período para saber o que era Deus, amá-lo pelo que ele é e não pelo que ele dá, para escolher se queria viver eternamente com ele ou não, ok? E na medida da generosidade nesse tempo de prova, a medida da generosidade dos seres criados nesse tempo de prova seria a medida da participação na plenitude divina. Espero que tenha dado para entender, porque é um pouco confuso, tá? Mas, basicamente é isso. Anjos e homens foram criados por Deus para ser eternamente felizes com ele. Porém, eles não foram imediatamente criados nesse estado. Eles foram criados para passar por um período de prova, de teste, de escolha por Deus ou de negar a Deus. Ok? Nós, eu e vocês, neste momento, estamos nesse nosso período de prova, de escolha. É o período em que nós vamos escolher se a gente quer Deus. Mas os anjos também tiveram esse período de escolha. Então, essa parte o que eu queria que vocês entendessem é isso. O estado de beatitude é o estado de participação da vida divina, em que eu contemplo a face de Deus, digamos assim. Eu participo da vida de Deus, e é um estado de tanto bem que não pode ser negado. Nesse estado não é possível pecar, ou seja, negar, ofender a Deus, rejeitar a Deus, virar as costas para ele. Então, antes de receber esse bem infinito, os seres criados, racionais, têm um período de prova para escolher e merecer esse bem infinito, certo? Então, compreendido isso, a gente agora pode falar mais detalhadamente dos anjos e dos homens. Primeiramente, dos anjos. Então, de todos os seres criados, eu já disse que os mais perfeitos são os homens e os anjos, mas, por natureza, os anjos são mais perfeitos. Os anjos são superiores aos homens. Ok? Para que Deus criou os anjos? Para a sua glória, para o seu serviço, para serem eternamente felizes com eles. O que eu preciso saber sobre os anjos? Primeiro, eles são puros espíritos. O que é importante frisar isso? Porque a nossa natureza, nós, seres humanos, homens, não somos puros espíritos. Nós temos um corpo. Então, nós temos as duas coisas, espírito e matéria, ok? Anjos são puros espíritos, eles não têm matéria, não têm corpo. Deus é um puro espírito também. Enfim, agora na pessoa de Jesus ele tem corpo, mas Deus Pai também é um puro espírito. Perdão. Outra coisa importante que eu preciso saber sobre os anjos. Eles foram criados antes dos homens, ok? Então, muito antes do mundo material ser criado, todos os anjos foram criados, passaram pela sua prova e já tiveram todos eles o resultado dessa sua prova, ok?
que a gente precisa entender também é que o nível de atividade, o grau de atividade de um puro espírito não é inferior ao de um ser humano, muito pelo contrário. Os anjos têm um grau de atividade, de conhecimento, de vida mais intenso do que a nossa, que a gente não consegue entender, consegue imaginar, porque a gente só tem a nossa experiência material, ok? Outra coisa, os anjos, eles foram dotados de dons superiores aos que foram concedidos ao homem, ao ser humano, ok? Quando os anjos foram criados lá, antes do mundo material ser criado, eles foram criados já com pleno conhecimento e pleno entendimento. Nós não somos criados assim, ok? O ser humano, ele nasce e ele está, de uma certa forma, preso, limitado pela matéria, pela experiência material. Existe uma certa solidão que é inerente à nossa natureza humana. Inclusive, ela é a fonte de muitos dos nossos problemas. Por quê? Pensa aí nas pessoas mais próximas de você, as pessoas da sua família, as pessoas com quem você vive. A comunicação é fácil? Você olha para a cara do outro e já sabe o que ele quer, o que ele entendeu, o que ele pensa, num piscar de olhos? Não, né? Existe talvez vocês nunca tenham parado para pensar na grande solidão que é inerente à natureza humana. Todos nós, quando estivermos nessa vida, passaremos por uma profunda solidão, no sentido de que estamos sós dentro de nós. Não é possível para o ser humano compartilhar a sua experiência com outro ser humano, verdadeiramente. Eu preciso expressar o que eu sinto, o que eu entendo, o que eu penso, o que eu vejo, por meio de palavras, de gestos, de várias formas. E por mais que duas pessoas sejam extremamente unidas e se amem, cada uma delas é um universo. Ok? De certa forma, impenetrável. Aquele santuário da vontade de cada um é impenetrável por outro ser humano. A nossa comunicação é difícil, ela é discursiva. A nossa inteligência é o que a gente chama de inteligência discursiva. Ela precisa de... A gente aprende lentamente, apreende cada coisa lentamente. Eu não consigo pegar um objeto, pegar qualquer coisa e rapidamente compreender tudo sobre aquilo, captar a essência daquela coisa, o funcionamento. Nós vamos descobrindo as coisas, tanto num grau individual, cada pessoa ao longo de sua vida, como a própria humanidade, ok? Isso é o que a gente chama de inteligência discursiva. Os anjos não são assim. Os anjos, eles foram criados já com pleno conhecimento e entendimento. Isso quer dizer o quê? A gente fica aqui fazendo catequese, estudando, buscando Deus, que ser é Deus. Aí tem gente que fica assim, poxa, Deus é umas ideias, Deus existe, não sei o quê, mas isso e aquilo, essas dúvidas, sabe? A fé que a gente precisa ter. Isso é uma realidade da nossa natureza. Anjo não tem isso. O anjo, ele é criado, ele foi criado, né? Conhecendo já a verdade sobre todas as coisas. Não existe esse tipo de dúvida, será que isso é aquilo? Então, o anjo é criado com pleno conhecimento do que é o bem, da verdade, o que é Deus. O anjo já é criado conhecendo. Isso é diferente de contemplar a essência divina, mas ele sabe perfeitamente o que é Deus. Deus faz seus atributos, enfim. E tem o pleno entendimento de tudo. Inclusive, os anjos têm o pleno conhecimento do mundo material, ok? Um anjo tem o conhecimento infuso de toda a matéria, nos seus minuciosos átomos, de tudo que existe. Ele é capaz de captar a essência e o funcionamento de tudo, ok? Se por um lado, nossa inteligência é uma inteligência discursiva, como eu disse, quando eu falo, para ficar fácil de lembrar, pensa no discurso. O discurso é algo que precisa ser explicado, construído, buscado, apreendido. Nossa inteligência é assim, discursiva, limitada, lenta, gradual.
A inteligência dos anjos o conhecimento dos anjos, a comunicação dos anjos é intuitiva, tá? Então, nós temos o conhecimento discursivo, os anjos têm um conhecimento intuitivo. O que isso quer dizer? O que eu acabei de falar, que ele capta a verdade das coisas num só ato, ok? Inclusive na sua comunicação. Não é necessário a nossa linguagem, a nossa fala, que tem milhões de formas de tentar expressar alguma coisa. O anjo é capaz de comunicar ao outro, em um instante, em um ato da sua vontade, tudo o que ele quer expressar sobre o que ele sente, sobre o que acontece, sobre o que ele vê. Ele não está preso como a gente pela limitação da memória, pela limitação do espaço, do lugar, do tempo. Não, o anjo está na eternidade. Ok? Então, a comunicação dos anjos é intuitiva, imediata, instantânea. Um é capaz de captar sentimento do outro, enfim, tudo. Ok? Inclusive os nossos. Isso é diferente de conhecer a consciência, isso aí é só Deus. Ok? Tá. Então, nós temos inteligência discursiva, os anjos têm inteligência intuitiva. Ok? Aí vocês devem estar pensando, ou se não estão, pensem agora. Poxa, se os anjos... Você deve estar pensando, pô, eu tô aqui quebrando a cabeça, estudando catequese, lutando contra o pecado e tudo, buscando a verdade, tendo esse trabalho todo. Se eu tivesse sido criado já sabendo de tudo, eu não ia pecar nunca, não. O que eu ia pecar? O que os anjos pecaram? O que eu ia negar a verdade? Talvez você possa estar pensando assim. Então a gente pensa assim, poxa, se os anjos foram criados com pleno conhecimento e entendimento, se eles têm inteligência intuitiva, por que os anjos teriam pecado, então? Aí, isso é uma questão teológica, tá? Não uma verdade de fé. Qual que é a diferença disso? Existem coisas que são reveladas, que são essenciais para a nossa fé, que a gente tem que crer que é a doutrina da igreja, verdade de fé. E detalhes sobre essas verdades são objetos de estudo da teologia, da ciência da teologia, que parte daquilo que é a revelação, que é certo, e com o uso da razão, especulam, raciocinam sobre aquilo ali para chegar numa conclusão. E a gente tem tanto mais segurança disso quanto, por exemplo, a gente considera alguns aspectos de credibilidade. Por exemplo, a santidade do teólogo que está propondo alguma coisa pra gente. Exemplo, São Tomás de Aquino. Todo mundo já ouviu falar? Tomás de Aquino viveu lá no século XIII. Tomás de Aquino foi um dos maiores doutores da igreja. Ele resolveu todas as questões teológicas possíveis. Escreveu inúmeras obras. Uma de suas obras mais conhecidas é a Suma Teológica, que é um compêndio de vários volumes respondendo a tudo quanto é questão que vocês podem imaginar. Inclusive, ela está aqui, ó. E a opinião de Santo Agostinho, a opinião de São Tomás é a de que, São Tomás, muitas das opiniões dele, ele teve revelações em oração, enfim. A opinião de São Tomás é de que, quando os anjos foram criados, enfim, estavam lá no período de prova deles, tinham pleno conhecimento e tudo, mas ainda não contemplavam a face divina. Então Deus em sua presciência, né, passado, presente e futuro, revelou aos anjos que criaria seres, uma outra natureza, de seres também livres e racionais, porém inferiores a ele. Revelou que criaria um mundo material, e esses seres dotados de matéria e espírito, extremamente inferiores a eles, com inteligência limitada, discursiva, enfim. Revelou a eles que esses seres não seriam fiéis, né? Que eles se revoltariam e que no plano de salvação desses seres, dos homens, incluía que o próprio Deus, na pessoa de Cristo,
segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnaria em uma virgem, na Virgem Maria, sofreria e seria morto para a salvação desses homens. E que os anjos deveriam servir a esse Deus enquanto homem. E que deveriam cooperar em tudo com esse mundo material e com o projeto de salvação dele. Então, São Tomás é da opinião de que quando este plano para a humanidade foi revelado aos anjos, num primeiro momento, um deles, que era o maior em termos de natureza, o mais bem dotado, discordou desse plano, de que Deus assumisse a natureza humana e não a angélica, que era superior, de que os anjos deveriam servir a Deus enquanto homem, que era inferior a eles, certo? Encarnado em uma mulher, uma virgem, que inclusive seria dotada de tantas graças que se tornaria superior aos anjos pela graça, não pela natureza. Então, quando esse plano divino de amor pelos homens foi revelado aos anjos, um primeiro anjo se rebelou pelo seu orgulho. Ele não aceitou as coisas de acordo com os desígnios de Deus. Esse primeiro anjo era Lúcifer, certo? E, inclusive, né, a gente tem lá relatado no Apocalipse, no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram um combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Então, esse relato dessa grande batalha que houve no céu, no início dos tempos, é essa batalha que se iniciou quando o primeiro dos anjos, no seu período de prova, não aceitou os desígnios de Deus. Então, a gente tem relatado aqui na nossa tradição que Lúcifer deu o seu grito na eternidade, o seu grito no céu. Non serviam. O que não serve em latim? Não servirei. Certo? Ou seja, não servirei, não me submeterei. É aquele orgulho de querer ser igual ou maior que Deus. Porque Deus dispôs as coisas e ele não quis se submeter. Não servirei. Esse ato de revolta contra a realidade, tal qual Deus a fez. De revolta contra Deus, de não querer se submeter. Esse ato de soberba, o que é o orgulho? É você se colocar num lugar diferente daquele lugar onde você está. Santa Teresa d'Ávila dizia o quê? Que a humildade é andar na verdade. O que significa isso, andar na verdade? Significa que você é o que você é, certo? Você não se coloca numa posição superior a que você é e nem tampouco numa inferior, ok? Você assume o seu lugar, você aceita a realidade. Então, esse ato de soberba, de orgulho, é o ato de não aceitar a realidade como ela é. Inclusive, parem para refletir, todo pecado se resume a isso. Todo pecado, no fim das contas, se resume a uma revolta contra as coisas como elas são, como elas deveriam ser. Desde o menor de todos até as ideologias modernas aí, que literalmente não aceitam as coisas como elas são. Não aceitam que homem é homem e mulher é mulher, por exemplo. Enfim, inúmeras outras coisas aí. Não aceitam as diferenças entre os sexos, no sentido de que homens e mulheres têm habilidades diferentes e, portanto, atributos diferentes. Não vão ter as mesmas funções, enfim, as mesmas habilidades. De que tem pessoas mais bem dotadas do que outras, em diversos aspectos. Então, não são todos iguais, não existe isso. É meio óbvio, né? Mas a gente tem que falar. E é isso, não aceitar a realidade como ela é.
É a fonte de todo o pecado. E então esse grande grito, não serve, de Lúcifer, não servirei. Ou seja, esse momento é o momento em que o pecado foi inventado. O pecado, como eu disse, que é falhar no objetivo, é não ser o que se deveria ser, ok? Não cumprir aquele papel para o qual se foi criado. Não aceitar os desígnios divinos, ok? Tá, só que aí Lúcifer se levantou, não servirei. E aí convenceu muitos outros, ok? Inclusive, eu estou colocando aqui a opinião teológica de São Tomás de Aquino, juntamente com a do padre José Antônio Forteia. E aí eu vou falar para vocês uma outra fonte de conhecimentos do mundo angélico e de outras realidades sobrenaturais, que é o seguinte: padre José Antônio Forteia é um exorcista. A gente ainda não falou muito sobre isso, mas existem possessões diabólicas. Isso é um fato, enfim, imensamente relatado, retratado ao longo da história. E existem exorcistas que precisam, sacerdotes que precisam trabalhar na libertação dessas pessoas. O padre José Antônio Forteia está vivo, é um sacerdote exorcista que se dedicou muitos anos a esse ministério. Então, ele adquiriu muita experiência. Ele tem um livro que chama Suma Demoníaca. Esse livro é a tese, se eu não me engano, de doutorado dele, que ele publicou. É escrito em forma de perguntas e respostas. Esse livro é sensacional. Pode parecer, é meio assustador. Não, ele é sensacional para a gente entender muita coisa sobre como funciona a nossa própria mente, como funciona a tentação. É incrível. Eu recomendo muito, de uma leitura super fácil, muito fácil, uma leitura que te prende e que te esclarece muitas coisas, ok? E ele adquiriu muita experiência porque nos exorcismos o demônio acaba revelando muitas coisas sobre a realidade angélica e sobre isso, por permissão de Deus. Então ele é da opinião de que houve esse período, né, em que quando Lúcifer se rebelou e ele ficou lá disseminando o mal no meio de outros anjos. E ele acabou convencendo muitos. Só que ficou por isso mesmo? Não. Como no próprio livro do Apocalipse está relatado, ó, houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. Ou seja, São Miguel, Arcanjo Miguel, que é o príncipe da milícia celeste, ele foi aquele que primeiro se posicionou em defesa da glória de Deus, em defesa da verdade. E qual que é a resposta de São Miguel para o non serviam de Lúcifer? Quis ut Deus? Ou seja, quem como Deus? Quem já ouviu essa expressão? Então a resposta de São Miguel Arcanjo para Lúcifer foi uma pergunta, ok? Então ele respondeu com uma pergunta, olha só, que socrático. Então São Miguel falou, quem como Deus? Em face ao não servirei de Lúcifer, ou seja, quem você pensa que é? Que ninguém é como Deus. Então não é você que decide como as coisas vão ser, ok? Então, essa grande batalha no céu foi uma batalha intelectual de ideias, mas nem por isso menos sangrenta do que as piores batalhas da Terra. E nessa, que foi a prova dos anjos, como a gente vê, muitos acabaram se revoltando contra Deus, não aceitando a realidade, e isso foi o pecado dos anjos. Só que como a gente viu que os anjos tinham pleno conhecimento, quando eles pecam, isso é um ato muito decisivo da vontade deles, porque eles sabem plenamente o que eles estão fazendo. Tem uma escolha livre, muito, muito mais livre do que a nossa. Então a consequência desse pecado dos anjos é uma radicalidade no mal, é uma irrevogabilidade, um ódio a Deus e aos homens, que foram justamente aquela revelação tão humilde que causou inveja, discórdia, e por eles não aceitarem. Então, esse ódio, esses anjos, né, que se revoltaram contra Deus, se tornaram anjos maus, se corromperam, nós os conhecemos hoje pelo nome de demônios. Mas todo demônio é um anjo por natureza. Deus não criou demônios. Deus criou anjos. Tudo que Deus cria é bom. Esses anjos, no seu período de prova, livremente escolheram negar a Deus, se revoltar contra Deus e se tornaram os demônios. Então, por isso eles odeiam a Deus profundamente e odeiam os homens,
ok? E por isso o demônio, todos os demônios, desejam a morte física e, sobretudo, a morte espiritual dos homens. A condenação eterna, a separação de Deus, assim como eles estão eternamente separados de Deus. Ok? Então precisamos ter consciência de que os anjos maus ou demônios, eles podem nos fazer mal, nos tentando e nos atormentando. Ok? Ah, mas por que Deus deixa eles fazerem isso? Deus, nos seus eternos desígnios, na sua eterna sabedoria, sempre que ele permite um mal é porque ele sabe que dali ele pode tirar um bem maior. Então, nos seus desígnios, ele acaba utilizando o demônio como seu instrumento. Permite o mal, porque desse mal ele tira um bem. Da mesma forma, existe o mal que o ser humano faz contra o outro ser humano, contra si mesmo. Por que Deus permite? Para que Deus pudesse ser amado, ele precisava criar seres livres. A liberdade pressupõe a possibilidade de escolher o mal e de praticar o mal contra o outro e contra si próprio. Então, se o mal não fosse possível, não haveria liberdade. Por isso o mal é possível. Mas Deus é eterno, justo e bom. Então, o mal praticado e sofrido aqui, eu tenho que ter consciência de que isso aqui é temporal, isso é passageiro. Por pior que sejam as coisas horríveis que a gente veja, isso é passageiro. E todo mal praticado deverá ser pago. Deus é o justo juiz na eternidade. Todo mal sofrido, suportado, será recompensado. Ok? Assim como toda boa obra será recompensada. Então, tudo será perfeitamente medido na balança da justiça divina, no dia do nosso juízo. Ok? E, então, por isso Deus permite. Como é que a gente pode se proteger das tentações? Com a oração, com a vigilância, o uso frequente dos sacramentos, enfim. E última coisa importante que eu quero falar sobre os anjos. Quando Deus criou, os anjos eles têm um papel fundamental no nosso mundo material. Eles regem, diferentes categorias de anjos regem o funcionamento do mundo material, dos corpos celestes, da própria natureza. E cada pessoa, no momento da criação da sua alma, lá no momento da concepção, recebe de Deus um amigo de toda a vida, que é um anjo, que foi designado especificamente para cuidar daquela pessoa até a morte dessa pessoa. É o anjo da guarda. Então, todos nós temos um anjo, só nosso, que tem a missão de nos ajudar nesse caminho, de salvar nossa alma, de nos dar boas inspirações, de nos proteger, inclusive, em relação a coisas naturais, físicas. Então, a gente tem que usar o nosso anjo da guarda, a gente esquece dele, a gente não dá para ele a honra que a gente deve a ele, não se dá conta da presença dele e não se utiliza dos benefícios desse anjo, ok? E experimentem, só experimentem, depois vocês me falam. Começar a lembrar do anjo da guarda e abusar dele. Tipo, vou conversar com alguém, preciso de uma situação difícil para resolver. Pede pro seu anjo da guarda falar com o anjo da guarda daquela pessoa e preparar o caminho. Pede para ele te ajudar a lembrar de alguma coisa importante. Pede para ele te ajudar a acordar na hora certa. Usa o anjo da guarda e seja dócil às boas inspirações que ele dá. E vocês vão ver, eu garanto, selo de garantia, de que vocês vão se surpreender. Se vocês começarem a cultivar uma amizade com o anjo da guarda de vocês. E reverenciá-lo, rezar para ele como a gente tem a obrigação de fazer, ok? Então, gente, é isso que eu queria falar sobre os anjos. Sobre o homem, agora, bom, o que é o homem? O que somos nós? Eu vou ler um trechinho para vocês, está aqui nesse maravilhoso livro, também recomendo muito, do padre Adolphe Tanqueray, é o Compêndio de Teologia Ascética e Mística. É incrível isso daqui, enfim, é muito, muito bom mesmo, uma linguagem excelente. Ele dá uma definição muito bonita aqui do homem, olha só. O homem é um conjunto misterioso de corpo e alma, de matéria e espírito, que se unem, ou seja, matéria e espírito que se unem intimamente para formar uma única natureza e pessoa. É, por assim dizer, o ponto de junção,
o elo de ligação entre os espíritos e os corpos, um compêndio das maravilhas da criação, um pequeno mundo que resume todos os mundos e manifesta a sabedoria divina que soube unir duas coisas tão dessemelhantes. Olha que bonito. Então, nós somos essa espécie de contradição, essa união do material com o espiritual. Só que é importante a gente ter claro que nós não temos duas naturezas, uma material e uma espiritual. Nós temos uma única natureza, a natureza humana, e ela se compõe de um conjunto misterioso de corpo e alma que se entrelaça. E foi feito assim por Deus para ser assim por toda a eternidade. Então, no momento da nossa morte, que a morte é a separação dolorosa da alma do corpo. Mas essa alma e esse corpo se unirão um dia na ressurreição dos mortos, ok? E será assim por toda a eternidade. Então, o corpo não é mau, como algumas pessoas gostam de colocar. Isso não é católico. Essa ideia de que o corpo é mau, é só a alma que é boa. O corpo é bom. Atualmente, nosso corpo está corrompido pelo pecado. Então, a gente está com uma natureza humana decaída por causa do pecado. Mas não é para ser assim, ok? Então, é como se o ser humano tivesse em si 3 vidas. E aí, lembrando alguém, em alguma aula me perguntou alguma coisa sobre a alma, e eu falei dos 3 aspectos da alma humana, que engloba a alma vegetativa, animal e intelectual. A gente vai falar aqui das 3 como se fossem 3 vidas humanas. Então, a gente tem uma vida vegetativa, que é aquela que propicia a nossa nutrição, o nosso crescimento, a nossa reprodução. Mas a gente tem também uma vida animal, que os animais irracionais também têm, que é aquela que nos permite ter o conhecimento dos outros seres e objetos do mundo, de experimentar, de conhecê-los através dos nossos sentidos, das nossas emoções, das nossas paixões. Vamos se acostumando com essa palavrinha, paixões, que a gente usa, que na linguagem teológica, não é estar apaixonado, não, tá? Mas dá para fazer uma relação. As paixões são aquelas inclinações da nossa natureza sensível, ok? E as nossas emoções, enfim, as nossas inclinações sensíveis. E a gente tem a vida intelectual, que é essa vida que nos diferencia dos animais, certo? É essa alma que nos diferencia dos animais irracionais. Porque o que é a vida intelectual? É aquela que nos propicia conhecer intelectualmente a Deus, a verdade. E é aquela vida através da qual a nossa vontade, lembra da faculdade da nossa alma, vontade, pode se inclinar livremente para o bem, que a nossa inteligência nos mostra. Nossa inteligência capta o bem. A nossa vontade pode escolher se inclinar livremente para ele, graças à nossa vida intelectual, ok? E essas 3 vidas, digamos assim, do homem, elas devem se integrar para aperfeiçoar o ser. Elas não devem se excluir, enfim, elas devem se integrar e se direcionar a um mesmo fim. O que acontece? Existe uma hierarquia aí. A nossa vida intelectual, ela é superior à nossa vida animal. Ou seja, a nossa vida racional, ela é superior àquela sensível que se inclina às paixões. Então, ela deve submeter a outra. Uma deve estar subordinada à outra. Ok? Então, nós somos criados para quê? Dessa forma, mas para quê? Para que o nosso corpo, ou seja, a matéria, esteja subordinada à nossa alma. E seja guiada por ela, e não que mande nela. Por causa das nossas inclinações e vontades, eu faço tudo que eu saio fazendo tudo que eu quero e não me controlo, enfim. Eu perco o controle através da minha razão. Então, para que o homem seja plenamente o que ele deve ser, as suas paixões devem se subordinar à sua vontade e à sua razão, ok? Por isso que a vida é uma luta, porque todos nós sabemos que existe uma guerra dentro de nós. Porque a nossa razão e a nossa vontade nem sempre estão de acordo com as nossas paixões sensíveis. Existe uma luta dentro de nós.
há um conflito entre as nossas inclinações sensíveis e aquilo que a razão nos mostra como bem. A gente começou a falar disso na aula passada. Essa é a luta da vontade contra a paixão. E eu tenho que ser senhor de mim porque a minha vontade precisa prevalecer contra as minhas paixões sensíveis, ok? E o que acontece? E isso aqui é muito importante. Vamos entender. Tá, por que existe essa luta ferrenha? Por causa do pecado que existe em nós. Por causa da nossa natureza decaída. Mas nós não fomos, num primeiro momento, criados assim. Então, o que eu preciso saber também sobre o homem, sobre a natureza humana? Uma das coisas que eu tenho que saber. Todos os homens, todos nós, portanto, descendemos de um primeiro casal, Adão e Eva. Ok? Isso é uma verdade de fé. Todos os homens descendem de um primeiro casal, Adão e Eva. Adão e Eva, eles foram, a princípio, criados por Deus num estado de graça e de felicidade. Ok? Então, eles já foram criados no que a gente chama de estado de graça. Com essa presença de Deus e felicidade. Mas assim como os anjos, eles não foram criados contemplando a Deus face a face. Eles foram criados com aquela liberdade, que é do seu período de prova. Eles deveriam passar por uma prova para escolher livremente a Deus, ok? Então, quando eles foram criados com algo que a gente chama de dom da integridade, que nós perdemos. Nós não nascemos com esse dom. Eles perderam. E por causa deles, nós não nascemos com esse dom. Então, a princípio, Adão e Eva foram criados com o dom da integridade. O que é o dom da integridade? Através do dom da integridade, eles tinham 3 coisas, que eles já nasciam com elas. Primeira coisa que Adão e Eva tinham, ciência infusa. O que é essa ciência infusa? É um conhecimento de todas as verdades que eles precisavam conhecer e de uma certa facilidade de adquirir o conhecimento experimental do mundo. Assim, os anjos, a gente falou que os anjos, eles foram criados já com pleno conhecimento. Não é que a ciência infusa de Adão e Eva também fizesse com que eles tivessem o mesmo conhecimento dos anjos, mas algo nesse sentido. Eles já nasciam conhecendo a verdade sobre Deus, sobre o mundo e tudo, e tinham muita facilidade de aprender, conhecer e governar o mundo. Era um dom gratuito de Deus, ok? Então essa é a primeira característica desse dom da integridade. Segunda característica de Adão e Eva a respeito desse dom da integridade: o domínio das paixões. Ou seja, eles não tinham essa inclinação desordenada para o mal que a gente experimenta, ok? Eles podiam pecar, eles tinham inclinações da vontade, mas não essa desordem que muitas vezes nós experimentamos, ok? Por quê? Porque as faculdades da alma de Adão e Eva, a inteligência e a vontade, estavam em ordem, estavam submetidas à razão. É essa a nossa luta, a gente precisa submeter essas faculdades à razão. Então, neles, o corpo estava submetido à alma. Contudo, eles seguiam livres para escolher o bem ou o mal. E a terceira característica, o terceiro aspecto do dom da integridade de Adão e Eva, com o qual eles foram criados, é a imortalidade do corpo, que naturalmente perece, mas eles estavam preservados da morte e da enfermidade. Eles não experimentavam isso que a gente experimenta, do envelhecimento, da morte, da doença, ok? Então, assim como os anjos, Adão e Eva, que foram criados em estado de graça com o dom da integridade, portanto, com a ciência infusa, domínio das paixões e mortalidade do corpo, eles foram submetidos a uma prova. Para quê? Para merecer o céu. Assim como a gente falou sobre os anjos. Que prova que era essa? Essa prova consistia em quê? Simplesmente cumprir a lei divina, né? E havia um preceito positivo, objetivo particular, que as Sagradas Escrituras lá no Gênesis expressam pra gente através da proibição que eles tinham de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Era uma lei positiva de Deus, uma proibição que eles tinham. Eles obedeceram? Não, senão nós não estaríamos aqui precisando pelejar,
Ou estaríamos. Claro que estaríamos. Como diz o Padre Pio, tem uma passagem muito bonita da vida do Padre Pio. De ele tava chorando muito, assim, em prantos, muito comovido. Parava de chorar. Aí o irmão chegou e falou, padre, por que o senhor tá chorando? Tão desesperado. Aí o padre, por causa do pecado de Adão e Eva. Ó, por causa do pecado de Adão. E aí assim, nossa, mas quanta santidade, ele tá aqui chorando em prantos por causa do pecado de Adão. Aí ele falou, mas padre, não fica assim, não foi o senhor que cometeu esse pecado. Sabe o que o Padre Pio respondeu? Mas se Adão não tivesse cometido, eu teria. Essa consciência da sua limitação. Então, tem gente que fica assim, que saco, por que Adão e Eva foram pecar? Agora eu tenho que pagar, não sei o quê. Muito bonito, né? Como se fosse o santo beato perfeito, não suscetível ao pecado. Então, pode ficar sabendo que se Adão e Eva não tivessem pecado, eu teria, você teria, alguém teria, em algum momento, ok? Então, E aí, eles inventaram o pecado sozinhos? Não, já tinha um serzinho, Lúcifer, que tinha inventado o pecado, que é a desobediência a Deus, antes deles. Então, o que ele fez? Como a gente viu, ele odiava a Deus e o homem, veio aqui, representado aí pela serpente, tentar Adão e Eva. Como? Qual foi a tentação? A mesma tentação do que ele fez. Ele quis o quê? Ser como Deus, não se submeter. Então, o que ele falava? Não, você pode comer desse fruto, sim. Deus só proibiu você de comer desse fruto porque ele sabe que se você comer, vocês vão ser como deuses, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Então, o que eles fizeram? Deram ouvidos à sugestão do mal. E por causa da soberba, ou seja, daquela vontade de ser mais do que era, daquela vontade de não se submeter à verdade, à realidade, não se submeter a Deus, eles desobedeceram. Então, o pecado de Adão e Eva foi o pecado da soberba e da desobediência, certo? E veja bem, eles pecaram, desobedeceram a Deus, mesmo sem estarem pressionados pela força das paixões, ou seja, pela concupiscência da carne que a gente experimenta. Porque eles tinham o dom da integridade. Ainda que eles tivessem o dom da integridade, que eles não tivessem essa desordem, essa aflição, essa dificuldade de se conter, ainda assim, eles pecaram, desobedeceram, foram soberbos, certo? E o que aconteceu por causa do pecado de Adão e Eva? Bom, os anjos maus, eles se petrificaram no mal quando eles pecaram, eles já não quiseram mais, não havia possibilidade de arrependimento e tudo. Então eles ficaram nesse estado eternamente. Por causa da natureza humana, que não é a mesma da angélica e das suas limitações, e do amor imenso que Deus tem pelos homens, ele quis inventar uma forma de que fosse possível fazer as pazes. Ou seja, que a natureza humana se reconciliasse com Deus e fosse novamente capaz de adquirir aquele bem, de escolher aquele bem eterno que Adão e Eva, num primeiro momento, não escolheram, certo? Então, Adão e Eva se arrependeram do seu pecado? Sim, eles se arrependeram do seu pecado. Eles foram perdoados? Sim, mas havia ali uma culpa. E pela justiça divina, essa culpa não poderia ser ignorada. E eles serem imediatamente admitidos lá no céu, na presença de Deus. Eles tiveram que esperar bastante. Foi só quando Jesus veio ao mundo, morreu e foi lá e buscou os justos. Enfim, e finalmente restabeleceu essa aliança com Deus. A gente vai falar mais disso. Mas a questão é, havia uma culpa, havia a justiça divina. A gente já sabe aí que a forma como Deus encontrou de redimir o mundo foi através ele mesmo veio ao mundo e pagou por essa culpa. Não só de Adão e Eva, mas de todos os homens que pecaram depois deles e que ainda pecarão no futuro. Mas a gente precisa abraçar essa salvação. A gente precisa... Isso não quer dizer que nós estamos isentos de praticar o bem e de merecer o céu. É que antes
Não tinha mais essa possibilidade. Até Jesus vir nos redimir. Então, ó, voltando. Quando Adão e Eva pecaram, mesmo que eles tivessem arrependido, eles foram castigados, justamente. Mas não foi só um castigo pessoal. Foi um castigo pessoal e um castigo para a sua descendência, para a sua posteridade. Porque assim é a natureza humana. A gente tem a nossa espécie, que é uma só. A gente tem uma ligação com tudo, com todos os nossos antepassados e os nossos descendentes. Diferente dos anjos, que cada anjo é a sua própria espécie. Ok? Então, qual que foi esse castigo? Que Adão e Eva receberam sobre si e a sua posteridade também. Eles perderam aqueles privilégios especiais que eles tinham recebido ao serem criados. Ou seja, eles perderam o dom da integridade. Então, eles já não tinham mais a ciência infusa. Eles já não tinham mais o domínio das paixões, experimentavam essa luta na carne. E eles já não tinham mais a imortalidade corporal. Passaram a experimentar a dor, a doença, a morte, ter que trabalhar, enfim, que lutar pela vida. E também assim somos nós. Então, os filhos de Adão, nós, nascemos com o pecado original. O que é o pecado original? Você vai falar, mas eu nasço com pecado que eu nem cometi. Quem cometeu foi Adão e Eva. Gente, o pecado original, a gente não nasce com o pecado original enquanto culpa pessoal. Não é que eu já nasça com uma culpa. Ninguém nasce culpado de nada. Mas nascer com o pecado original significa que a nossa própria natureza, nós nascemos num estado de degradação por causa do pecado de Adão e Eva. Ou seja, a gente perdeu o dom da integridade. Então a gente nasce privado do dom da integridade e a gente nasce privado também da graça santificante, porque Adão e Eva, eles foram criados em estado de graça e com o dom da integridade. Perderam. Nós nascemos sem o estado de graça e sem o dom da integridade. Só que depois que Cristo veio ao mundo, instituiu os sacramentos, com o batismo, nós recebemos de volta o estado de graça. Só não recebemos o dom da integridade. Mas a gente recebe o estado de graça. Essa união com Deus. Se a gente morre em estado de graça, é céu. Só que a gente vive perdendo o nosso estado de graça por causa do pecado, mas tem como recuperar. Pela confissão, a gente vai falar mais disso daí. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? A gente chegou nessa parte, falou dos anjos, falou dos homens e conseguiu entender a nossa natureza melhor. Então, a gente nasce sem estado de graça e sem o dom da integridade. Nossa vida aqui é uma luta. E através do batismo a gente recupera o estado de graça. Através da confissão, quando a gente perde, a gente recupera de volta o estado de graça. Mas nós temos que lutar para dominar nossas paixões. Nós temos que trabalhar para conhecer a verdade. E nós não temos a imortalidade do corpo, experimentaremos a morte. Ok? Mas que trágico. Não é nada trágico. E aí na próxima aula a gente vai falar de um assunto maravilhoso que é o quê? A redenção. Pensa, se não houvesse o pecado entrado do mundo, nós não teríamos que ter Cristo como Redentor. Inclusive, na nossa liturgia do sábado de Aleluia, tem uma frase maravilhosa, uma das minhas preferidas, é linda, não sei se vocês já participaram da liturgia do sábado santo, que é a seguinte: ó feliz culpa, que mereceu tal e tão grande Redentor. Não que o pecado seja bom, claro que não. Mas como Deus é perfeito e sabe sempre tirar um bem maior de todo mal, ele conseguiu fazer com que, mesmo havendo pecado, o fim da história fosse melhor, maior, mais grandioso do que se ele não tivesse existido. Então, nós temos o próprio Deus feito homem para nos redimir, ok? Então, ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Na próxima aula a gente vai falar disso, da redenção. Como que o homem foi redimido e voltou a ter essa possibilidade de se unir a Deus e qual que é o nosso trabalho para conseguir esse bem infinito. A gente está no nosso período de prova. Temos que mandar bem nessa prova, enfim, para a gente ter um bom resultado aí no final. Escolher o bem eterno que nunca vai passar, ok? Tudo que acontece aqui vai passar. Santa Teresinha dizia o quê? Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E essa é a verdade. A gente passa a vida perdendo muito tempo.
se preocupando com um monte de coisa que no fim das contas não tem importância nenhuma. Porque não tem... o que importa é o valor que cada coisa que a gente vive e faz tem na eternidade. Se me aproxima de Deus ou me afasta dele, certo? Então, gente, para finalizar, eu vou rezar aqui uma oração muito bonita do Padre Pio. Vocês conhecem, chama Fica Comigo, Senhor. Que essa oração é tão bonita, tão humilde e mostra a gente se coloca diante de Deus na nossa pequenez, na nossa miséria, na nossa humildade, na nossa necessidade que a gente tem dele. E isso agrada muito a Deus. A gente não pode esquecer que Deus é infinitamente bom, misericordioso. Deus é amor e Ele anseia por nos dar todas as graças possíveis, todo o amor que Ele tem por nós ainda nessa vida. A gente tem que se colocar humildemente diante dele. O contrário do non serviam de Lúcifer foi o quê? Foi o fiat da Virgem Maria, ou seja, o faça-se a sua vontade. Se colocar totalmente nas mãos de Deus. E é isso que a gente precisa fazer também diante de Deus, tá? Então eu vou finalizar com essa oração. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Oração do Padre Pio, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica comigo, Senhor, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Bem sabes quão facilmente eu posso te abandonar. Fica comigo, Senhor, porque eu sou fraco e preciso da tua fortaleza para não cair. Fica comigo, Senhor, porque és minha vida e sem ti me esmorece o fervor. Fica comigo, Senhor, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão. Fica comigo, Senhor, para me mostrar sua vontade. Fica comigo, Senhor, para que eu ouça a tua voz e te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-te muito e permanecer sempre em tua companhia. Fica comigo, Senhor, se queres que te seja fiel. Fica comigo, Senhor, porque minha alma, embora seja paupérrima, quer se tornar para ti um lugar de consolação, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim. A vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Eu preciso de ti para renovar minhas forças e não desfalecer no caminho. Se faz tarde, vem a morte, inquietam-me as trevas, as tentações, a aridez, as cruzes, as tristezas. Oh, quanto preciso de ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nessa noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de ti. Faz, Senhor, que te reconheça, como te reconheceram os discípulos de Emaús ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz que dissipa as trevas, a força que me sustenta e a única felicidade do meu coração. Fica comigo, Jesus, porque ao chegar à morte, eu quero estar unido a ti, se não pela santa comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Eu não peço consolações divinas porque não as mereço, mas apenas o dom da tua santíssima presença. Ah, isso sim eu te suplico. Fica comigo, Senhor, pois é só a ti que procuro, teu amor, tua graça, tua vontade, teu coração, teu espírito, porque te amo e a única recompensa que eu te peço é poder amar-te sempre mais. Com esse amor sólido e resoluto, eu desejo te amar de todo o coração enquanto estiver na terra, para continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, então é isso. Ficamos por aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Como eu falei na aula passada, né? Eu sempre não tô dando esse tempo, mas se alguém quiser perguntar, falar, enfim, pode ficar à vontade. Ou pode perguntar depois também, ok? Ninguém? Então, até mais. Fiquem com Deus, até semana que vem.